Bom dia, meninas! Mais um vídeo no canal. Ai, gente, mais um vídeo pra vocês. Hoje será um vídeo... Esse barulho aqui, tô mexendo com obra aqui próximo, mas tudo certo. Esse vídeo será um vídeo não de limpeza, mas eu vou voltar aqui pra bater um papo com vocês sobre o livro que eu terminei de ler. E Mulher Nota 10 e mexeu muito, então vai ser falado. Gente, eu pintei a minha unha e já descascou de novo. Eu acho que eu não tô sabendo usar o esmalte em gel, não. Vou pintar de novo porque eu sou teimosa. E nem de uma conversa na outra, né? Então, que eu acho que não é só eu. Não é desabafo, mas quero saber se mais pessoas pensam também dessa forma. E aí a gente vai bater um papo sobre isso. Bora. Agora vai quase 11 horas, a Lulu foi pra terapia, meu esposo foi levar ela pra terapia. E eu terminei de arrumar a Cacá agora. 11h16 a gente sobe pra perua. E é isso, já dei um tapinha na cara, ó. Passei pouca make, só um pouquinho mesmo. Será dessa forma, né? É minha vida acontecendo. E a pequena já tá arrumada ali, ó. Fala, pequena, bom dia. Bom dia. Como eu já arrumei, gente, ela tá toda lilazinha hoje, olha que bonitinha. Falta arrumar só a cama, tirar alguns brinquedos que elas jogaram pelo chão. E, assim, não tá tão bagunçado. Quarto das meninas eu já arrumei a cama, né, Cá? Cacá me ajudou, né, filha? Sim. E a gente vai pra escola daqui a pouco. A gente não. A Cacá. A mamãe vai ficar ajeitando aí, dar uma ajeitada no que precisa. E é isso, né, Kiki? Manda um beijo. Beijo, tchau. Eu quero falar sobre o livro, espero que esteja bom, porque está com as luzes apagadas. Eu vou acender a luz. Peraí. Bora lá. Eu coloquei aqui no bloco de nota. Eu acho que a luz ficou melhor assim, né? Vamos lá. A primeira lição, gente, esse livro aqui, ó, foram tapas e tapas na cara. A primeira lição é: o seu valor não depende da opinião dos outros. Muitas de nós passamos a vida toda dependendo da opinião dos outros. E esse livro nos ensina que o nosso valor depende de nos reconhecermos e não do que os outros falam sobre nós ou pensam. Muitas vezes a gente fica esperando a validação, e não porque você quer esperar ser validada, mas porque você não foi ensinada diferente. E isso é uma crença limitante. Eu nunca falei pra vocês, mas eu me formei em terapeuta cristã e nunca exerci a função, como várias coisas que eu não exerci a função na vida. Não carregue o peso do passado. Os erros, é o que eu acabei de falar no anterior, são os traumas, são decepções, coisas do passado mesmo. Na verdade, não define o nosso futuro, mas a gente tem mania de carregar. E aí eu comecei a voltar no meu passado e vi o quanto eu ando carregando coisas que já era para ter deixado lá atrás. E me fez perceber que muitas coisas também não avançaram, exatamente porque eu estou com uma mala a qual não era para estar carregando mais. Porque se o Senhor nos perdoa, por que não podemos nós mesmos nos perdoar? Foi sobre isso. E o passado ele tem que servir para nos para fazer que a gente aprenda, né? Não para viver nele. Porque se a gente vive nele, impede que a gente cresça. E essa foi o tapa. Desenvolva a confiança em si mesmo. A insegurança rouba as oportunidades. E feito. Porque muitas vezes eu sabia muito sobre determinada coisa, mas não me sentia
segura para executá-la. E eu quero te dizer que eu perdi muita oportunidade, porque eu não me sentia segura e eu achava que eu estava sempre precisando, na real, melhorar. Sempre estava precisando aprender mais sobre aquilo. E as oportunidades, elas passam. E muitas oportunidades passaram. Mas muitas também virão. Então a gente precisa trabalhar essa segurança. Amanda, mas você é terapeuta. É. Mas não significa que não precisa de terapia. Como preciso. Então, a gente está em constante mudança e evolução. E a negatividade rouba as oportunidades também. E aí a gente precisa realmente pensar sobre isso. E aí eu já vou entrar no quarto, né? Que é muito do que eu acabei de falar também. A forma como a gente pensa de nós mesmos diz muito a nosso respeito. E as atitudes e as emoções. Porque quanto mais pensamento negativo a gente tem sobre nós, mais vamos produzir pensamentos negativos sobre nós. Quanto mais pensamentos negativos temos sobre nós, menos a gente vai alcançar o que a gente quer. Porque é os nossos pensamentos que nos levam para onde a gente quer. O primeiro passo é o que a gente pensa, o segundo é o que a gente age. Se a gente pensa negativo, a gente age com a negatividade que a gente pensa. Então eu sei que é uma área muito difícil de trabalhar. Não, muito difícil mesmo. Gente, é muito difícil. Porque quando a gente menos espera, a gente já está negativo. Totalmente pensando negativo sobre tudo e todas as áreas da nossa vida. Gente, essa aqui foi terrível. Ai meu Deus, todas, né, tá sendo. Aprender a dizer não. Quando eu aprendi a dizer não, doeu mais em mim do que nas pessoas que eu disse não, acredito eu. Porque as pessoas que só estavam comigo pelo meu sim, na realidade ela não era minha amiga. Essa pessoa, ela estava comigo porque estava acomodada, certo? Estava acomodada. Não estava comigo pelo que eu era, mas pelo que eu podia proporcionar a ela. E quando eu entendi que o dizer não era libertador, mas ao mesmo tempo era doloroso, eu só continuei. E aí de 20 amigos, de 20 amizades, me tornaram apenas 5, 6. Mas amizades verdadeiras. E eu perdi todas as outras. Isso inclui família. Isso inclui pessoas que estavam no meu redor, que eu achava que eram meus amigos. Família amiga. Na verdade, não era. Então eu tive que colocar de novo no patamar que a pessoa precisa estar. Essa me bateu e vai continuar me batendo, porque será, embargou até a voz, será complicado. Pare de se comparar. Ai, a gente tá... Um monte de gente fala, pare de se comparar, não comparar com a vida dos outros, mas quando a gente menos espera, a comparação dá na nossa porta. E cada pessoa, cada mulher tem a sua própria jornada, né? Sua comparação gera frustração, enquanto gratidão gera crescimento. Então, quando eu me comparo, eu me frustro. E se eu me frustro, eu não sou grata. Como eu posso falar da gratidão de Deus enquanto eu não estou sendo grata com o que eu já tenho? Isso que eu tô falando pra vocês tá me pegando. Então, eu tô compartilhando com vocês aquilo que tá doendo em mim. Porque eu estou em processo de cura. Então, se você também está buscando essa cura, você está no lugar certo. Então, a comparação a gente já sabe que é ruim, mas ela existe. Mas a gente precisa entender qual é o gatilho que está te levando a essa comparação. Então, começa por aí.
e tentar substituir, porque eu acredito que eliminar, eu acho que a gente não consegue, né? Mas dá para substituir. Então bora substituir aquilo que não tá bom por um algo bom. Seja responsável por suas escolhas. Seja responsável por suas escolhas. Assumir as nossas responsabilidades é difícil. Porque é fácil você falar, tipo, quando você acertar, foi eu que fiz. E quando você erra, foi eu que errei. É difícil. Porque se você não assume, você vai ter que terceirizar essa culpa. E provavelmente vai ser a culpa dos teus pais, do teu marido, do governo, da sociedade, da falta de dinheiro, e tantas as outras desculpas que a gente vai dar para nós mesmos para não conseguir essa autorresponsabilidade. E eu acho que é uma chave virada quando você aprende que, cara, cair ou levantar, a responsabilidade é tua. Cara, fez certo ou errado, é tua. Eu tô falando da tua vida. Ai, mas eu não tenho dinheiro, a responsabilidade é tua. Ai, mas é tua. Quando eu olhei pra mim e eu vi que hoje eu tô no mesmo lugar, em algumas coisas, né? Deixa eu tentar explicar. Eu moro aqui no quintal do meu sogro. Vou fazer 21 anos de casada. E essa parte da responsabilidade sua me pegou. Olha como eu tô. Me pegou. Porque a mulher, ela é a que faz o marido crescer. E talvez eu errei em algum momento. De alguma forma. Ou por falta de conhecimento, ou por realmente terceirizar a culpa. Que a gente continua no mesmo lugar. Eu estou falando de casa, tá, gente? Porque já era pra gente estar em outros patamares. E por que não estamos? A culpa é do meu marido? Em partes. Mas e a minha, que é incentivadora, motivadora e que faz multiplicar as coisas dentro de casa? Quem tem esse dom? Para quem Deus deu isso? Para a mulher. Então, se algo tá travado na tua vida, tu é casada, precisamos analisar. Me pegou, me pegou demais. E a responsabilidade da onde eu estou, ser minha, dá tempo de mudar, mas eu tô com 41 anos e me fez pensar, cara, eu tô com 41 anos e, meu, e agora? E agora? E agora dá tempo. Dá tempo de correr atrás e eu tô correndo atrás de tudo isso. Porque eu sei que Deus, ele ajuda quem tá com a mão no arado, sabe? Tá trabalhando pra ele. Que parada também as coisas não vão acontecer. Mas deixa eu encerrar por aqui, porque eu acho que vocês entenderam o porquê que isso bateu muito comigo. Eu tive o relacionamento saudável. Não bateu muito comigo só isso, mas eu quis anotar como uma nona lição, né? Porque normalmente a gente tem pessoas que nos cercam o tempo todo. E que influencia a nossa vida. E aí vem de novo as escolhas. Escolher estar perto de quem nos incentiva, que incentiva seu crescimento, que incentiva seu sonho, que incentiva você correr atrás, que incentiva você empreender, que incentiva você cuidar do teu lar melhor, que incentiva você a ser uma boa mãe, porque você está tentando ser uma mãe, não significa que você é uma mãe perfeita. Isso que te incentiva a cuidar do seu lar com amor, olhar para o teu lar com amor, que te incentiva a viver realmente o propósito de Deus, que incentiva a colocar Deus na tua rotina,
que incentive a cuidar do teu corpo, da tua alma, do teu espírito. Não significa que você vai dar conta de tudo, mas que incentiva você fazer tudo isso com gratidão ao Senhor. Precisamos cultivar esse tipo de amizade. E hoje em dia tá um interesse de coisa, sabe? Eu tô só acompanhando fulano porque quem sabe eu posso ganhar uma vantagem com isso, sabe? Eu sou amiga de fulano porque ela tem isso, aquilo, outro. Ela tem conhecimento com isso, outro, tem network. Quando chegar o teu momento, o Senhor vai te apresentar para aquelas pessoas que o Senhor quer que você une. Que o seu propósito seja, sabe, a união. O Senhor vai te colocar em mesas que vai fazer a diferença na tua vida. Vai te colocar em mesas que você nunca imaginou estar. É assim que o Senhor ministrou no meu coração. Então eu tive que colocar esse, que eu tive relacionamento sem interesse. Simplesmente porque ela te traz realmente pra tua realidade. Cara, todo mundo passa isso. Você entendeu, Amanda? Amanda, ó, você não é a pior mãe, a pior esposa, ou, você entendeu? Eu também tenho essas neura loucura. Cara, minha casa também fica toda bagunçada, entendeu? Mas bora, a gente consegue botar Deus dentro de tudo isso. E Ele consegue falar com a gente dentro dessa rotina inteira. E é esse tipo de relacionamento que a gente precisamos cultivar. Seja na internet, seja fora da internet, que te aproxime de Deus com propósito. 10ª e última, não menos importante. Eu até escrevi aqui, como eu falei pra vocês, tá? Descubra e viva o seu propósito. Meu Deus, ó. Olha, esse livro, ele é fininho. Ele é fininho. Bem fininho mesmo, ó. Olha aqui. Bem fininho. E com essas 10 lições, assim, de arrancar o fôlego da pessoa. Você foi criada para algo maior do que você pensa. E muitas vezes eu falo, cara, eu acho que Deus, ele me criou pro meu comum. E o livro falou pra mim assim, não. Deus te criou para algo muito maior do que você pensa. E aí vem me confrontar também sobre isso. E Deus, Deus nos criou para algo maior do que pensamos. No caso, ele falou para mim, né? Deus te criou para algo maior do que você pensa. Então essa anotação foi para mim. Você não foi apenas criado para sobreviver. E quantas vezes eu acho que eu fui criada só para poder cuidar daquilo que eu tô vendo, aquilo que tá na minha mão. E o Senhor, ele não me criou só para me sobreviver. Quando conhecemos os nossos dons, talento, a nossa vida vira uma direção. O pior é quando a gente ainda não sabe quais são os nossos dons e talentos e a gente tá tirando para todos os lados. E é sobre isso. E muitas vezes, como eu, esse vídeo hoje, eu não tô falando de você, de fulano, mas se você passa pela mesma coisa que eu, ou sente a mesma coisa que eu, deixa nos comentários. Mas eu tô falando de mim. É uma cura minha. É algo que eu tô procurando curar. É algo que eu tô procurando me desenvolver. Então, esses 10 lições eu peguei pra mim. Mas se serve pra você também, coloca aqui qual desses 10 que tocou mais no teu coração. Entendeu? E eu falo muito com o Senhor, eu converso muito com o Senhor, porque muitas vezes eu me sinto perdida, é como se eu tivesse uma direção e de repente eu fosse para outra direção e de repente eu já estou em outra direção e eu não concluí nenhuma das direções que eu fui. Aí eu boto a meta e eu vou seguir naquela meta, mas cara, não se encaixou e eu pulo. Mas será que a gente não está realmente acostumado ao retorno muito rápido? A gente nem tenta o suficiente para aquilo dar certo. E é isso que eu pensei. E aí, preciso fazer diferença. Preciso tentar até dar certo. Preciso fazer até funcionar. Entendeu? Se isso que você tá fazendo não vai atrapalhar a vida das pessoas, não é contra os mandamentos do Senhor, não vai te trazer mal, não vai fazer mal para as outras pessoas, cara, tenta até dar certo. Se não é contra a Bíblia, cara, não tem como dar errado. Você tá entendendo? Então, é sobre isso. Esse vídeo é sobre isso que eu precisava falar com vocês, né? Que eu estou no processo de evolução, eu estou no processo de crescimento. Agora eu entrei para ser assessora, né, de compra, e
junto com uma amiga minha que já tinha feito essa proposta pra mim. E é algo assim que pra mim é totalmente longe da minha realidade, porque eu não entendo nada. E ela tá comigo nessa, eu tô me dedicando bastante, eu preciso fazer conteúdo, eu preciso colocar conteúdo na plataforma lá no Instagram, eu preciso criar os conteúdos, eu preciso ir lá e é na feira da madrugada do Brás, então a gente sai 2h30 da manhã. Cara, não tem como dar errado, mas eu vou até o fim, eu amo moda evangélica. E a gente faz consultoria para as lojas, né? A gente vai nos fornecedores e a gente faz a compra para essas lojas de vários estados. E é isso que a gente está fazendo agora. E é sobre isso. Eu acredito que ajude você de alguma forma. Eu coloquei aqui porque essa eu preciso ler. É uma frase daqui do livro, tá? Essa frase é assim, ó. É uma frase que resume o livro, tá bom? Uma mulher nota 10 não é aquela que nunca falha, mas aquela que continua crescendo, aprendendo e se tornando a melhor versão de si mesma todos os dias. Essa é a minha frase. Esse livro me encontrou. Parece que esse livro foi feito para mim, porque eu não sei você, mas esse livro me deu muitos tapas. Eu não sei se você já leu esse livro, mas eu indico assim de olho fechado. É um livro muito pequenininho, você consegue ler ele muito rápido. E eu aprendi essas 10 lições. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Como eu falei pra vocês, é um vídeo diferente. Não faxinei o quarto do Kevin. Vou até falar pra vocês, o horário agora é 1h05. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. 1h05. Então deixei as meninas na perua. E aí eu ajeitei o meu almoço, almocei e vim gravar finalizar esse vídeo pra vocês, que é um vídeo totalmente diferente do comum, mas era necessário, precisava que eu fizesse esse vídeo pra vocês entenderem que eu também, eu acho que muitas também devem passar pelo que eu tô passando, por essa transformação, por essa mudança de mentalidade. Eu vou mudar minha mentalidade referente a financeiro, referente a tudo. Já tô mudando muita coisa, porque a mudança em mim, não estou esperando que mude, que outras pessoas mudem. Eu estou esperando que eu mude, e que eu seja esse 1% melhor todos os dias, que eu seja 1% melhor como serva do Senhor, 1% assim bem pequenininho melhor como mãe, 1% melhor como esposa, 1% melhor como dona de casa, como pessoas para cumprir as palavras para mim mesma, 1% melhor. Se eu conseguir esse 1% melhor, cara, que felicidade. Não tô falando mudanças. Dava pra quem é Amanda? Amanda era X e. Não, não tô falando disso, não. Tô falando desse 1%. Que dói. Não. Eu acho difícil, viu? Nossa, tudo que envolve tudo isso é muito difícil. Não terceirizar. Olhar pra mim, cara, e bater no peito, eu vou fazer, cara. E é sobre isso. Esse 1% todo dia que eu quero ser, que eu vou dar e que eu vou conseguir. Eu quero voltar daqui a 1 ano nesse vídeo. Eu falar, cara, Amanda, você tava no processo e você tá aqui, ó. Eu vou fazer outro vídeo e falar, cara, ó, nesse vídeo vou deixar aqui linkado. E eu vou voltar aqui e falar, cara, é assim, 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 assim que mudou. Bora comigo nessa evolução? Bora. Beijo.